já conhecem aquela palavra: buscai a Deus em primeiro lugar, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. E vocês escolheram estar aqui essa tarde. Vocês não foram obrigadas. A Thalita não colocou lá um aviso: vocês têm que estar aqui, eu exijo. Vocês escolheram estar aqui. E porque vocês escolheram estar aqui, vai ser acrescentado. Amém. Aquele milagre que vocês precisam na casa de vocês, o milagre da saúde, vai ser acrescentado na vida de vocês. Aquela salvação daquele parente, daquele vai ser acrescentado na vida de vocês. Porque primeiro vocês estão buscando o reino do Senhor e agora vai ser acrescentado na vida de vocês. Amém? Amém. A gente tem aprendido então um pouquinho sobre propósito. A gente aprendeu sobre identidade, que primeiro nós precisamos nos conhecer, saber quem somos, quem o Senhor diz que nós somos, para a gente poder entender qual é o nosso propósito. Quinta-feira passada a gente entendeu um pouquinho como buscar, como fazer o nosso propósito. Quem não pegou a formulazinha matemática, eu posso estar passando depois para vocês poderem exercitar em casa. Qual é o meu propósito? Para que eu vim? Para que o Senhor me chamou? E com base na minha identidade, que eu sei que o Senhor me disse que eu sou, porque Ele me sopra no ouvido quem eu sou, Ele já me mostrou qual é a minha habilidade, qual é o meu talento. E agora que eu sei o meu propósito, que eu estou entendendo o meu propósito, o que eu preciso fazer? Eu preciso viver o meu propósito. Porque de nada adianta eu saber quem eu sou, eu ouvir a voz do Senhor dizendo quem eu sou, de nada adianta eu saber o meu propósito e eu não fazer o meu propósito, eu não executar, eu não viver o meu propósito. De nada adianta, aí eu vou ser uma árvore vazia, certo? E eu quero que vocês abram, por favor, a Bíblia de vocês lá em Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Quem puder abrir a Bíblia, quem quiser já pega uma canetinha para ir anotando. Essa sequência de versículos, com certeza é uma sequência que vocês já leram muitas vezes, já fizeram muitos estudos a respeito, mas talvez, da forma que a gente vai aprender um pouquinho hoje, é por uma outra ótica. Então, eu vou começar a ler aqui, vou dar umas pausas e em algum momento eu vou pedir para que vocês sublinhem. Versículos 5 e 6, então. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E esse versículo, o versículo 5 e o versículo 6, para mim, ele está claro a instrução de Deus sobre o propósito de Josué. Para mim está muito claro e eu quero que vocês entendam. Ele instruiu Josué a respeito do propósito que ele teria e ele já orientou Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Será que Josué não era forte, não era corajoso? Será? Meninas, aqui é o seguinte. Vocês acham que Josué não sabia o propósito dele? Eu acho que até esse momento Josué viveu para o propósito dele. Tudo que ele passou na vida dele, todos os processos, o andar com Moisés, contribuiu para o propósito dele. E aqui Deus estava sendo claro, muito claro. Às vezes a gente pede que o Senhor seja claro conosco e Ele é claro conosco. E a gente duvida, e a gente questiona, e a gente pede prova com Deus. E aí o Senhor vem e fala claramente e a gente diz: ah, Senhor, mas eu quero que a irmã entre de corajosa na igreja. Mas o Senhor fala claramente sobre o nosso propósito. Isso, o propósito que o Senhor falou para Josué, o que ele deveria fazer é o seguinte: porque tu, sublinhe por favor, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus tinha dito para Josué que ele ia instituir as leis? Não.
Deus tinha dito para Josué que ele ia curar? Não, ele foi claro. Ele falou que ele faria o povo herdar a terra que foi prometida para os seus pais. E aí, eu paro e penso assim, mas por que ser forte e corajoso? Que Josué não passou pelo Mar Vermelho em seco? Josué viveu a sarça ardente. Por que ser forte e corajoso? Porque todo homem e toda mulher, quando está prestes a viver o propósito, perde as forças, desanima, perde a coragem. E aí o Senhor fala, ser forte e corajoso. E aí a gente vai ler agora o próximo o versículo 7, que a gente acha que é repetido, que é igual, mas não é. Ele tem uma outra instrução. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado. Sublime, meninas, cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Cuidado. Quem aqui não perdeu uma bênção por não ter cuidado? Quem aqui não deixou passar algo que estava conseguindo por não ter cuidado? Quem aqui, meninas, já se descuidou? Eu muitas vezes. Muitas vezes. A gente se descuida. A gente está prestes a receber, está prestes a viver o nosso propósito e a gente se descuida. Como é que foi lá com José, quando ele teve o sonho, né? E ele sabia que ele ia ser rei. Para quem que ele foi correndo lá falar? Eu sonhei, eu tive um sonho e que vocês me serviriam. José foi cuidadoso. Mas eram irmãos, né? Eram irmãos de José, de sangue, parentes. A gente precisa ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado para quem nós contamos os nossos sonhos, para quem nós contamos os nossos projetos. Poxa vida, Thalita, mas você nos fez descobrir qual que era o nosso propósito e você está falando para a gente ter cuidado? Sim, porque nem todo mundo sonha contigo o teu sonho. Nem todo mundo gostaria que você cumprisse o teu propósito na tua vida. Então, quando você descobriu o teu propósito tem que estar entregue nas mãos do Senhor. E você vai ter com Ele diretamente. Então, a gente está aqui a instrução. Ter cuidado. E aí eu quero finalizar com o capítulo 9, e a gente vai seguir. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué estava prestes a cumprir o propósito dele, o que o Senhor preparou a ele nos processos que ele viveu. E aí o Senhor, numa série de instruções, repete: não temas, seja forte, seja corajoso, porque Deus sabia que Josué estava perdendo o ânimo, perdendo a coragem. Mas lá no começo Deus disse: eu não te deixarei, não te desampararei, mas você precisa ter coragem, mas você precisa estar animado. Deus não ia te animar, Deus não ia te dar coragem, não ia pegar o teu braço para você ir fazer as coisas. A gente precisa entender, a promessa está clara, ele não ia deixar Josué, mas Josué precisava ser forte e precisava ser corajoso e não precisava se espantar. Quando que a gente usa essa expressão de espanto? Quando a gente está com medo. Aí eu uso um exemplo lá, quem tem medo de altura e vai num parque de diversão, vai lá no Beto Carreiro, né? E aí tá todo mundo da família, enfim, quer ir lá na roda gigante e você não quer passar vergonha, mas você tem medo e você faz aquela cara de espanto. Para quem não tem medo é tranquilo, mas para quem tem medo é desesperador. E Josué estava prestes
a viver uma mudança, a cumprir o propósito dele. E ele estava apavorado. Mas aí o Senhor dá essa instrução: ser forte e ser corajoso. Não te espantes, porque eu sou contigo, eu estou contigo, eu não vou te deixar. E a gente tem vivido alguns momentos nessa pandemia, nesses últimos 2 anos, que tem nos desestruturado. O ser humano, ele tem medo, o ser humano, ele é corajoso, mas por muitas vezes a gente dá uma desanimada. A gente é ser humano, o Senhor nos conhece. E essa pandemia veio para potencializar o nosso medo. Aí a gente tem medo de morrer, a gente tem medo porque perdemos alguns entes queridos, a gente está vivendo no meio de um caos global. A nossa educação está uma bagunça, famílias bagunçadas, e a gente está se perdendo no nosso medo, na nossa falta de coragem. Mas quando a gente tem um propósito, inclusive a gente tem deixado de buscar o nosso propósito, porque as outras coisas agora estão muito em evidência, e aí a gente está se deixando voltar para a nossa zona de conforto, para aquela nossa posição de quando a gente nasceu. Sabe por que que a gente, quando a gente está com medo, quando a gente está triste, a gente vai para a nossa cama e a gente se cobre todo e fica assim, encorujadinho assim? Porque essa é a nossa proteção, porque a gente estava assim na barriga da nossa mãe. O feto, ele se sente protegido, ele não fica todo encorujadinho na barriga da mãe, todo enroladinho. Essa é a posição fetal. E o ser humano, se ele não for incentivado, ser forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, a gente vai voltar para a nossa posição fetal. Mas não é para essa posição que o Senhor nos chamou. E vocês que estão aqui, mulheres extraordinárias, porque ninguém aqui é comum, porque vocês podiam estar viajando, vocês podiam estar passeando, vocês podiam estar tomando chimarrão, vocês podiam estar curtindo a família, mas vocês decidiram estar aqui, e por isso vocês são extraordinárias. E é por isso que o Senhor chamou para orar de madrugada. É para poucas irmãs, não é tão simples assim você levantar de madrugada, botar o joelho no chão e orar 1 hora. Mas sabe, a gente tem negociado o nosso propósito. A gente tem achado que o que a gente faz não é suficiente, ou porque ninguém nos vê, porque ninguém nos elogia. Eu estou sempre no círculo de oração, eu estou sempre orando, e você é uma bênção, e o Senhor te usa, e você aconselha mulheres, e você não sabe, mas talvez através da tua oração famílias foram resgatadas. A filha adolescente daquela irmã que pediu oração por você foi salva por conta da tua oração. É o teu propósito. Círculo de oração, mulher que vem no círculo de oração, é propósito. Mas a gente negocia. E aí a gente vai lá para o departamento infantil. Irmãs, eu amo o departamento infantil. Eu só estou fazendo uma comparação, porque não sou valorizada. Aí eu vou lá no departamento infantil, porque lá pelo menos as crianças me abraçam e me beijam. O que a gente tem feito? A gente tem negociado o nosso propósito por propostas. A gente não tem sido forte e corajoso. Eu quero que vocês copiem essa frase, porque ela é bem impactante, ela é conhecida. Não negocie o teu propósito, porque o teu propósito é a tua razão de viver. Foi para isso que o Senhor te capacitou. Foi para isso que você tem vivido os processos na tua vida. Quando você negocia o teu propósito, é como se você estivesse menosprezando toda a tua luta de vida, tudo aquilo que você passou, todas as pedradas que você levou, todas as dificuldades. Não foi nada. Nem sofri mesmo. Vou negociar por uma outra proposta melhor para mim, que eu julgo melhor para mim. Irmãs, Josué tinha medo. Josué passou pelo Mar Vermelho seco, Josué viu a sarça ardente, Josué viu o maná cair do céu. Mas naquele momento, onde ele estava prestes a viver o propósito da vida dele, ele estava com medo.
Ele estava espantado, a Bíblia fala, ele estava espantado. E o Senhor orientou: seja forte, seja corajoso, porque o teu próximo passo é o próximo passo para o teu propósito. Então é na crise, é naquele momento de desespero, é naquele momento onde a gente está arrebentada, onde a nossa vida está bagunçada, onde a gente está achando que não vai mais conseguir, como a Wanda falou, eu não vou conseguir, eu não consigo ter fé em mim mesmo. O próximo passo é o passo que vai cumprir o teu propósito. Eu demorei cerca de 30 e poucos anos para viver o propósito que Deus tinha para minha vida, porque eu negociei. Porque eu não sabia buscar, porque qualquer coisa servia. Vocês já ouviram aquela frase, quando a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve? Isso cai como uma luva. Quando a gente tem um foco, quando a gente tem um objetivo, a gente vai, a gente foca, o nosso objetivo é o céu. Então eu não vou me desviar. Se o meu objetivo é o céu, por que eu vou querer pegar atalho mais fácil? Ia ser fácil, mas... O caminho é de flores ou é de espinhos? É de espinhos. É estreito o caminho, mas é o único que vai levar para o céu. É o único que vai levar para o teu propósito. E hoje, semana passada a gente falou um pouco sobre propósito de vida, sobre habilidades, sobre dons. Mas hoje eu quero falar do propósito aqui de vocês, do círculo de oração. O propósito da oração, o propósito de ganhar almas, aquilo que Deus te capacitou, te habilitou para fazer, que ninguém vai fazer. Se a irmã Terezinha não fizer o que Deus disse para a irmã Terezinha fazer, ela não vai fazer, e alguém vai perecer por isso. E a gente vai pagar o preço, vai prestar conta. Então tem um propósito nesse círculo de oração. Não é à toa que a gente está aqui hoje, não é à toa que a irmã Thalita falou propósito, não é à toa. E a gente ouve tanto falar de propósito e a gente esquece de buscar do Senhor qual é o nosso propósito. Então, irmãs, vamos ser fortes, corajosas. O Senhor disse que Ele ia estar com a gente. Ele disse que não ia ser fácil. Mas Ele disse que Ele nos dá força, mas a gente precisa dar o passo. A gente precisa fazer. Ter bom ânimo. Exatamente. Então, que a gente possa hoje, com o propósito que nós sabemos para o qual nós nascemos, que a gente possa executar com excelência e que a gente não venha negociar o nosso propósito com ninguém, porque a gente vai prestar conta. Josué não negociou o propósito dele, ele estava apavorado, mas ele não negociou. E que a gente se apegue nessa palavra. E que a gente lembre que quando vier aquele vento, né, Maritânia? Vento. Uma vez a Maritânia me falou essa palavra, é o vento. E tem palavras que entram no nosso coração, né? E que a gente entenda que o próximo passo é o propósito. Não estou aguentando, estou sendo perseguida, estou sendo humilhada, não tenho mais condições físicas nem mentais. O próximo passo é para o cumprimento do teu propósito. Então só mais um pouquinho. E para cumprir o propósito não tem idade. Eu fui com quase 40 anos, então, né? Nunca é tarde para a gente ver os propósitos do Senhor para nós sendo cumpridos. Então, o propósito é isso. A gente pode utilizar os nossos dons e talentos que o Senhor nos deu para fazer a obra dele. O que a gente faz de bom, o que a gente sabe fazer de melhor, o que a gente ama fazer, o que nos impacta, o que nos incomoda, a gente pode reverter isso para o lado bom. Ah, mas me incomoda que hoje em dia pouca gente está orando. Eu gosto tanto de orar. Usa isso, é o teu propósito. Se está te incomodando, está ali te cutucando, é o teu propósito. Não olha para os outros que não estão orando. Não olha para o lado. Não queira copiar o propósito do outro. Não ache mais bonito o propósito da outra. Porque o teu propósito é lindo. O dom que Deus te deu é lindo. Então vamos, irmãs, utilizar a nossa identidade em Deus, o nosso propósito que Ele nos disse, que Ele nos capacitou para cumprir a vontade dEle na nossa vida.
e para a gente conseguir impactar mais mulheres, mais pessoas, impactar a nossa família, como a Wandi falou hoje. Às vezes a gente fala para muita gente, a gente fala para nossa vizinha, a gente fala para nosso cunhado, para nosso tio, para nossa colega de trabalho, mas às vezes quem está precisando da nossa palavra, da nossa orientação, da nossa instrução, são os nossos, da nossa família. E que a gente possa ter essa habilidade, que a gente possa primeiro ser bênção na nossa casa, na nossa família, que esteja claro para eles o nosso propósito. Porque aí é estranho, né? A Thalita está aqui falando de propósito e de repente não bate com o que eu vivo lá na minha casa, é estranho, não fecha, não combina. E durante muito tempo eu vivi isso. Eu gostava de falar, de aconselhar, mas eu não botava muito em prática o que eu falava para os outros. E daí isso não é propósito, né? Não é propósito, porque o propósito ele é verdadeiro, ele é claro, é a instrução do Senhor. A gente nasceu com isso. Eu não tento mascarar um propósito. Mas a partir do momento que eu descubro quem eu sou, que eu ouço o sopro do Senhor no meu ouvido de quem eu sou, que eu vivo de verdade, plenamente o que Ele me disse para mim viver, eu estou vivendo verdadeiramente o meu propósito. Glória a Deus. E aí eu tenho credibilidade, e aí eu tenho base, e aí não tem quem conteste, porque aí o milagre acontece, aí os corações se abrem, e aí vocês vão conseguir através da oração de vocês, que é o propósito, através do conselho de vocês salvar vidas. Façam isso, irmãs. Vamos viver o nosso propósito. Amém. Amém. Glória a Jesus.